Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos entrar aqui num assunto que eu acredito que você até vivenciou casos ou presenciou, assistindo ou com você mesmo sofreu casos semelhantes em ter usado o nome do Senhor e não trouxe o resultado que se esperava. E agora? Mas foi no nome do Senhor Jesus, mas não aconteceu o que se esperava. Como explicar um caso como esse, de ter usado o nome do Senhor, de ter proferido, de ter orado em nome do Senhor, porque a Bíblia traz recomendação dizendo que tudo que nós devemos fazer tem que ser feito em nome do Senhor. Mas foi feito, mas não aconteceu o resultado que se esperava no momento. O que será que aconteceu? É sobre isso que nós vamos trabalhar nesse momento, em alguns textos, para tentar trazer uma resposta a respeito de casos que talvez você tenha vivenciado, uma frustração dessa, uma decepção, e vamos procurar ter uma compreensão bíblica acerca desse assunto, que vai nos ajudar até ter uma caminhada mais sadia e ser mais prudente quando usarmos o nome do Senhor Jesus. Eu quero iniciar aqui lendo o texto de Marcos, que nos dá sustentação para sim usar o nome do Senhor e sinais iriam acontecer. Marcos 16, 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Veja que aqui é um texto que dá sustentação ao assunto que nós estamos procurando trabalhar, e alguns casos foram frustrados, mas a Bíblia traz aqui um fundamento para se usar sim o nome do Senhor. No final nós vamos trabalhar com esse texto, trazer a interpretação desse texto que diz: estes sinais seguirão os que crerem. E a segunda coisa é: em meu nome os sinais irão acontecer. Mas eu quero dar início aqui procurar responder o que será que aconteceu, porque o nome do Senhor foi usado, foi orado em nome do Senhor, mas não aconteceu o resultado que se esperava nesse momento. Nós vamos procurar aqui entrar em dois exemplos bíblicos para nós procurarmos responder talvez seja essa interrogação a respeito deste assunto. Em Atos capítulo 19, versículo 13 ao 16, nós temos aqui um caso de 7 jovens, filho de um sacerdote, que eles estavam em uma casa, onde havia várias pessoas com problemas de espíritos malignos. E diz a Bíblia que eles tentaram expulsar esses demônios, trazendo liberdade a essas pessoas, e não conseguiram. E eles fizeram tudo em nome do Senhor. Disseram que em nome do Senhor, a qual Paulo anunciava, eles queriam expulsar aqueles demônios. Veja que aqui eles usaram o nome do Senhor para repreender aqueles demônios e não conseguiram. Diz a Bíblia que eles foram ali, rasgadas as roupas deles, ficaram nus, foram feridos e fugiram daquela casa, senão poderiam até morrer. Nós temos outro caso que agora foi com os discípulos, de um jovem que tinha um problema de epilepsia. A Bíblia lhe mostra esse caso, mas já quero deixar claro aqui que nem todo caso de epilepsia seja um espírito maligno. Existe caso genético. Nesse caso aqui, era um espírito maligno, semelhante àquela mulher que andava encurvada, que Jesus repreende o espírito de enfermidade.
na vida dela e ela voltou a ficar normal. Ali foi um caso também específico, como esse aqui desse jovem que tinha um problema de epilepsia, dava crise nele, se lançava no chão, no fogo, tentava se matar. E era a luta que esse pai tinha com esse garoto, com esse jovem. E diz a Bíblia aqui para nós, em Atos, capítulo 17, do versículo 14 ao 21, está esse caso, em que o pai chega até os discípulos, uma parte dos discípulos que estava ao pé do monte. Pois Jesus não estava aí, pois ele estava no monte que ele se transfigurou, conhecido o monte da transfiguração. Estava ele e mais alguns discípulos. E diz a Bíblia que quando Jesus desce com os discípulos, encontra esse caso, esse alvoroço embaixo com os discípulos. O pai do rapaz chega até Jesus e diz: olha, Senhor, o meu filho, e conta o problema do filho. E ele disse: eu tenho trazido aos teus discípulos e eles não puderam, veja o verbo, não puderam resolver. O que se entende aqui que o pai está querendo passar para o Senhor Jesus? Que os discípulos até tentaram resolver a situação daquele rapaz. Possivelmente eles tentaram resolver em nome do Senhor, porque eles já sabiam que no nome do Senhor os demônios se submetiam, coisas aconteciam quando usavam-se o nome do Senhor. Isso quando o Senhor Jesus deu ordem para eles fazerem determinada coisa. Por exemplo, os 70, quando foram enviados com aquela missão, Jesus deu autoridades para ele, para aquela missão, e diz a Bíblia que os 70 discípulos ao retornar ficaram animados, porque eles chegaram a dizer: olha, até os demônios se submetem, são expulsos em teu nome. Então eles tiveram autoridade para fazer isso, para aquela missão, e foram bem-sucedidos, se alegraram com aquilo. Então os discípulos já sabiam que no nome do Senhor as coisas aconteciam, a ponto que eles chegaram até denunciaram os casos de um discípulo que usavam o nome do Senhor e estavam fazendo ali grandes coisas, ficaram preocupados. E Jesus disse que era para deixar, porque que não é contra ele, é por ele. Resumindo, os discípulos não resolveram a situação daquele jovem. Jesus se apresenta e repreendeu aquele espírito maligno daquele jovem, ele foi curado. Jesus depois explica aos discípulos que ali era com jejum e oração. A gente sabe que jejum e oração é o momento de devoção que o seu servo tem com o próprio Deus. Uma devoção, uma comunhão, que seria a oração e jejum, um momento de comunhão com Deus. Então nós temos aqui esses dois exemplos e percebemos que tudo foi feito em nome do Senhor Jesus. E os discípulos, eles ficaram também decepcionados com aquela situação, que a ponto eles perguntaram para o Senhor em particular. Veja que nem ali eles procuraram resolver, mas em particular procurar resolver aquela questão. Mas como eu apresentei aqui casos semelhantes, mas qual seria a resposta? O que nós poderíamos ter uma compreensão? Porque muitas vezes se ora em nome do Senhor Jesus e as coisas não acontecem. A gente sabe que Jesus falou ali a respeito da fé para os discípulos. E a gente sabe também que aqueles 7 jovens de Atos, eles estavam usando o nome do Senhor. Que é sobre isso que nós queremos agora entrar, a questão de usar o nome do Senhor e, no caso, representar o Senhor em seu nome. São duas coisas diferentes. Usar o nome do Senhor e representar o Senhor em seu nome. Por exemplo, nós temos, quando a gente vai numa repartição ou em alguma reunião importante, representar alguma pessoa de autoridade, por exemplo, nosso chefe maior,
uma representação, para ter acesso a essa reunião, eu preciso de uma autorização ou algum documento assinado por a quem eu vou representar, confirmando que estarei representando essa pessoa ou em determinada, ou uma reunião ou em determinada situação. Ter uma autorização, ser autorizado para participar de determinada situação. Quando eu sou autorizado, por exemplo, se eu tenho um chefe, ele me manda representar ele em determinado lugar, ou ele vai mandar um documento em mãos para se apresentar ali, para entrar, ou ele vai fazer um contato dizendo que o fulano tal vai, que eu vou estar representando ele. Então eu estarei ali participando de determinado movimento, uma reunião ou algum movimento, no nome da pessoa. Eu estou autorizado, no nome da pessoa, a participar daquele evento ou daquela reunião. Quer dizer, eu estou indo no nome. Está sob mim uma autoridade para participar daquele evento ou reunião. Isso seria ir como representação no nome dessa pessoa, recebendo autoridade no nome dessa pessoa para participar. É diferente de eu querer entrar em uma reunião ou algum evento, querer usar o nome de determinada pessoa, até do meu chefe ou de um líder maior, querer usar o nome dele para querer entrar em um determinado lugar. Possivelmente não vou entrar, porque não houve uma comunicação e nem documento eu tenho em mãos para entrar nesse evento ou essa reunião. Isso é um exemplo para a gente ter entendimento a respeito de quando se usa o nome de uma pessoa. Ou eu uso o nome dela, ou eu represento ela no seu nome, que são duas coisas diferentes. Um exemplo bíblico para isso é muito claro para nós, é Moisés. Eu tenho aqui Moisés, quando ele foi chamado para libertar o povo no Egito, a escravidão do Egito. Deus chamou Moisés para ir até lá e livrar o povo e trazer para o monte que ele estava tendo encontro com o Senhor, porque eles iriam adorar. E isso eles iriam saber que o Senhor estava com eles. E ali na chamada, a partir do capítulo 3 de Êxodo, que é a chamada de Moisés para essa missão, veja que ali a gente vai conseguir identificar algumas coisas. Por exemplo, Moisés, ele pergunta para Deus, mas eu vou chegar lá e vão perguntar quem me enviou, quem me está me mandando, quem me está autorizando a vir fazer tal coisa. E Deus diz para ele, olha, diz para eles se perguntarem que o eu sou te enviou. Você está autorizado por mim para ir lá. E sabe que tu faz o seguinte, o que tu tem na mão, essa vara? Essa vara eu vou te dar autoridade, tu vai com essa vara, que foi até chamada a vara de Deus, tu vai com ela e tu tá tendo, eu tô te enviando lá, tu vai praticamente, o que Deus está dizendo? Tu vai no Egito no meu nome. E Deus ainda adianta para ele dizendo, olha, e eu sei, veja que é diferente, eu sei e eu farei. Ali não está escrito, eu farei o coração de Faraó endurecer. Ali está escrito, eu sei que Faraó vai endurecer o coração. E aí o que vai acontecer? Com essa vara que tu tem nas mãos, tu vai ali lançar e sinais irão acontecer. Vai e faz. E foi o que aconteceu. Aí vem a questão de Arão, que não queremos entrar em mérito, mas Moisés foi. E o que aconteceu? Os 10 sinais aconteceram no Egito e Moisés conseguiu trazer o povo, libertar aquele povo, trazer para o deserto, levar para um monte, que é o Monte Horebe, onde a sarça, onde Deus se apresentou para ele, que seria o mesmo. E o que aconteceu?
ele conseguiu realizar aquela missão. Por quê? Primeiro, ele foi autorizado por Deus. Ele foi como representante de Deus. Que ele Deus chega a dizer: Moisés, tu vai me representar e Arão vai ser o teu representante. Eu falo contigo, tu fala com Arão e Arão transmite a mensagem. E o que aconteceu? Deu certo porque ele estava indo em nome do Senhor. Ele estava sendo autorizado para aquela missão. Deu certo. Agora, quando a gente entra em Marcos 16, 17 e 18, a respeito do que Marcos está falando, porque a Bíblia diz lá que estes sinais seguirão aos que creem. Veja que o primeiro é crer. Crer é acreditar em algo que não se vê. É acreditar numa mensagem, numa palavra ou aquilo que foi dito que irá acontecer. Sinais seguirão os que creem. E ele diz: em meu nome. Então veja que quando Marco diz em meu nome, ele está falando quando ser autorizado por Deus para determinados sinais se farão em meu nome. Quer dizer que esses sinais só irão acontecer sob a minha autorização. E isso é necessário crer, é necessário fé. É Deus dizendo o que irá fazer, você acreditar, crer e determinar. Aí sim vem a mensagem de dar a ordem, determinar em nome do Senhor, porque você agora está autorizado, as coisas irão acontecer. Agora, determinar em nome do Senhor quando Deus não autorizou, eu vou ser semelhante aos falsos profetas da época de Jeremias, que diziam: assim diz o Senhor, quando Deus não disse, quando Deus não falou. Então, o que tem acontecido? Por que usamos o nome do Senhor em determinadas coisas, oramos em nome do Senhor e não aconteceu? Porque foi usado o nome e não tivemos a autorização e a representação de Deus no nome do Senhor para fazer tal coisa, ou orar por determinada situação para que aconteça. Essa seria, não quero encerrar o assunto, mas seria um dos pontos para ajudar-nos a esclarecer este tema. Foi feito no nome do Senhor, mas não aconteceu. Então, se você tem mais alguma coisa a respeito deste assunto, você pode entrar em contato, deixar no comentário e a gente vai estar trabalhando sim em cima deste tema, tá certo? Então, deixo você um forte abraço. Deus abençoe.